Muito bem, retomando aqui, não é? Então, se é um dos assuntos que mais me questionam sobre as verbas rescisórias, sobre o valor e o cálculo das verbas na rescisão, aquelas oriundas dos direitos da rescisão do contrato de trabalho. Então, dos assuntos de RH, departamento pessoal, o que sou mais questionado em relação aos tipos de rescisão contratual e ao cálculo das verbas rescisórias. Nós já trabalhamos aqui e sabemos todos os tipos de rescisão contratual, inclusive aqueles incrementados pela reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, que trouxe o incremento da rescisão por acordo comum ou rescisão por acordo, como outros autores vão falar. Hoje, então, vamos falar sobre as verbas rescisórias, esse cálculo aí das verbas rescisórias, né? Importante notar, mesmo que alguém até na operação de RH, ali como auxiliar administrativo de RH, como assistente administrativo de RH, acaba utilizando calculadoras prontas, fórmulas Excel, é muito importante saber o que, o porquê e como, né? Essa visão estruturada, panorâmica, dá uma dimensão muito mais real ali dessas relações de trabalho. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui o cálculo trabalhista, né? Cálculo de rescisão contratual das verbas rescisórias, né? Então, como calcular as verbas na rescisão contratual? Como calcular as verbas na rescisão contratual? Como fazer esse cálculo? Como fazer, então, esse cálculo? Primeira coisa que nós devemos pensar é que, quando termina o contrato de trabalho, nós precisamos saber aí as obrigações do empregador, né? E também do empregado, mas sobretudo do empregador, ali na hora de quitar de maneira correta, exata e legal todas as verbas da relação do contrato que se findou, não é? Então, eu vou listar com vocês cada uma das verbas, aplicando as verbas a cada rescisão. Porque nós sabemos que, dependendo do tipo da rescisão, a responsabilidade enquanto verbas é diferente. Nós vimos todos os tipos de rescisão anteriormente. Então, nós vamos ver todas as verbas, mas sabendo que, por exemplo, há uma diferença grande na rescisão com justa causa da rescisão sem justa causa em relação às verbas. De fato, a rescisão sem justa causa é aquela que vai abarcar todas aqui as verbas de rescisão. Então, como calcular? Primeiro, aviso prévio. É o aviso prévio, é o saldo de salário, a nossa primeira responsabilidade, que está no saldo de salário. E como que a gente procede a quitação do saldo de salário? Muito simples. Dias trabalhados no último mês, dividido por 30, vezes os dias que se trabalhou, né? Então, eu olho para os dias trabalhados no último mês da rescisão e pago esse saldo de salário. Vamos usar uma ilustração aqui para ficar tranquilo, os cálculos. Um salário médio de R$ 1.200, tá bom? Então, vamos pensar aqui num trabalhador e nós vamos calcular aqui as suas verbas rescisórias, cujo salário é de R$ 1.200, salário médio. Então, vamos imaginar que ele trabalhou 10 dias no mês, né? Então, nós fazemos 1.200 dividido por 30 e os dias de trabalho pelo valor. Então, 40 vezes 10, R$ 400. Nesse caso do exemplo, o saldo de salário será de R$ 400. Claro, não podemos esquecer que se houver eventual horas extras, devem ser quitadas e ou calculadas também no período de saldo de salário. Então, saldo de salário, muito tranquilo. Salário dividido por 30, multiplicado pelos dias
de trabalho. Agora sim, um aviso prévio, né? Um aviso prévio que, estabelecido em lei, inclusive, especial, é um direito previdenciário ligado à relação de emprego, e na opção do aviso prévio indenizado, nós vamos fazer aviso prévio, trabalhado, vezes o salário, dividido por 30. Ok? Na opção de pagamento de dinheiro, ou seja, o empregado não vai trabalhar durante os 30 dias de aviso prévio. Por isso que ele será indenizado pelo empregador. Nessa dispensa, a alteração da lei do aviso prévio, né, o tempo sofre um acréscimo. Então, na dispensa por iniciativa do empregador, o tempo de aviso prévio sofre um acréscimo de 3 dias para cada ano trabalhado, até o limite de 90 dias. Então, o acréscimo é calculado dividindo o salário médio por 30 e multiplicando por 3. Então, vamos dar um exemplo? Para um salário de R$ 1.200, nós vamos dividir 1.200 por 30 e multiplicar por 3, R$ 120. Então, o aviso prévio, nesse caso, será R$ 1.200, acrescido de R$ 120 para cada ano trabalhado. Ok? Lembrando que isso ocorre na dispensa por iniciativa do empregador. No aviso prévio trabalhado, né? Há uma antecedência de comunicação de demissão. Aviso prévio trabalhado vai ser os 30 dias, né? Dividido aí por 3 dias a cada ano completo na empresa. Então, aqui nós teremos essa proporção. Ok? Aviso prévio, R$ 1.200 mais R$ 120 por ano trabalhado, um salário de R$ 1.200. Então, saldo salário já quitamos, aviso prévio quitado. Vamos agora trabalhar algo que nós já trabalhamos especificamente. Então, aqui é muito tranquilo. Nós já estudamos de maneira muito eficaz e eficiente 13º salário, a gratificação pelo Natal. E a gratificação natalina vai ser, né, quitada calculando-se os meses trabalhados até o período do Natal, né? Gratificação pelo Natal é o 13º salário. Então, exemplo. No nosso exemplo, R$ 1.200, né? Sendo que no último ano, no ano que ele foi dispensado, ele trabalhou 5 meses e ocorreu a rescisão contratual, vai ficar assim o cálculo. R$ 1.200 dividido por 12, igual 100. 100 vezes 5. 5 dozeavos. A cada ano trabalhado, ele ganha 1 dozeavos de 13º salário. Por isso que 13º salário proporcional. Nesse caso, o 13º salário proporcional será devido, terá o valor de R$ 500. Muito parecido com o cálculo das férias proporcionais, que vimos também em assunto separado, as férias, né? Muito parecido. Quando eu penso nas férias, eu preciso me lembrar do que a Constituição traz, né? Não a CLT, que ao abono de férias pago pelo empregador será acrescido 1/3 para todo empregado brasileiro. Então, haverá acréscimo de 1/3 no caso de férias, né? E aí o cálculo é muito semelhante ao do 13º proporcional, né? Lembrando que, se houverem férias vencidas, elas precisam ser quitadas na rescisão, né? Então, vamos dar aqui o exemplo, né? Calcular o 13º, nós vamos pegar o salário, multiplicar por 12. Então, 1.200 dividir por 12. E multiplicar pelos meses de trabalho.
Então, se houverem férias vencidas, no caso de R$ 1.200, as férias vencidas têm que ser pagas, porque ele foi dispensado, então ele não vai usufruir do direito às férias e depois voltar. Então, é R$ 1.200 mais um terço constitucional. Então, um terço, cálculo simples, né? Vamos pegar aí 1.200, dividir por 3, multiplicar por 1. R$ 400 é um terço de 1.200, né? Ou 30% de 1.200. Então, férias integrais, nesse caso, R$ 1.600. 1.200 mais um terço. E férias proporcionais. Vamos imaginar que ele ainda tenha 6 meses de trabalho, por exemplo. Aí a gente calcula 1.200 dividido por 12, o valor vezes os meses até a rescisão. Muito semelhante o 13º proporcional. Lembrar que temos que acrescentar o quê? Um terço proporcional sobre esse valor. Então, 600 mais um terço é igual a R$ 800. Então, nesse caso, as férias proporcionais serão de R$ 600, totalizando 800 com o acréscimo de um terço constitucional, e as férias vencidas, R$ 1.200, totalizando 1.600 com acréscimo do um terço constitucional. Então, quitamos as férias vencidas. Saldo de salário, aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais. Vamos, então, chegando aqui na reta final das verbas rescisórias, ou como calcular as verbas no caso da rescisão contratual. Nós temos o glorioso e doce FOGUeTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Empregador, né? Aquela garantia, inclusive, foi criada justamente para os momentos de rescisão contratual, não é? Dentre eles. Então, a multa do Fundo de Garantia, quando o empregador deu causa à rescisão integral, não é? Quando a culpa recíproca em sua metade e também na rescisão por acordo, é 40%, com base no saldo. Que saldo, professor? O saldo dos depósitos acumulados até a rescisão. Então, todo mês é depositado, né, o seu saldo de salário, 8% sobre o seu salário, na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, vamos imaginar que, para a gente fazer o exemplo, tenha R$ 3.000 lá na conta de Fundo de Garantia desse empregado. E nós temos que calcular a multa. Nós vamos calcular 40% de 1.300. Logo, o valor da multa será 1.200. Então, o empregador tem a responsabilidade de liberar as chaves para o saque, né? Então, vai liberar chaves eletrônicas, tanto para o saque e movimentação da conta, então ele vai movimentar sacando os R$ 3.000, e também vai movimentar sacando 1.200 relativo à multa do Fundo de Garantia. Maravilha, queridos alunos? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos agora ver 3 considerações para poder fechar esse assunto de cálculo das verbas rescisórias e poder depois responder todas as suas perguntas a respeito desse assunto. Quero fazer algumas breves considerações aqui na conclusão desse tema. Primeiro, qual que é o prazo para pagar tudo isso? Né? Então, falamos dos valores, falamos daquilo que a gente precisa pagar, das responsabilidades, mas qual é o prazo? 10 dias. Então, 10 dias, a partir do encerramento da prestação de serviço, tem que pagar e tem que entregar todos os documentos para o empregado. Isso é muito importante. Anteriormente, a reforma haviam prazos distintos, haviam prazos diferentes, não é? Agora, unificou, ficou mais fácil. Então, deixou de prestar serviço, 10 dias, tem que quitar as verbas rescisórias e também entregar todos os documentos necessários sobretudo, chaves para dar entrada em movimentação na conta do Fundo de Garantia e multa, e também guias para entrada de seguro-desemprego, direito aí previdenciário. Pergunta também, como fica a rescisão na carteira digital, né? Então, como que dá baixa
na carteira digital, também é feita de maneira digital, né? Então, através do sistema, o antigo e-social, porque o e-social passou por reforma, né? Mudou o governo e mudou o e-social, né? Então, ainda há um sistema unificado, mas o sistema unificado não tem mais esse nome, assim, pelo menos em grande parte aí, né? Então, é um sistema integrado de gestão na Secretaria do Trabalho e a baixa é feita digitalmente, através ali dos comandos digitais, senhas e acesso ao sistema integrado pela Secretaria de Trabalho. Pensar na reforma trabalhista, né? Quais foram as mudanças que a reforma trouxe aí para pagamento de verbas? Além de criar o acordo, que nós já tratamos, aquele acordo, rescisão por acordo, eu acho que a principal mudança foi no procedimento de rescisão do contrato, que foi a dispensa de homologação pelo sindicato, né? Então, acho que esse foi uma mudança principal na hora da quitação das verbas, né? Agora, basta a quitação e obtenção de recibo junto ao colaborador. Então, não precisa ir em lugar nenhum. Eu chamo ele lá, a gente faz tudo na empresa, né? Resolvendo, não precisa marcar dia para ir no sindicato e tá deslocando, etc, etc. Por outro lado, caso a empresa não tenha condições de arcar com os valores da rescisão imediatamente, a reforma trouxe a possibilidade de homologar acordo feito entre as partes na Justiça do Trabalho, das obrigações da empresa. Isso é uma situação também muito interessante. Basicamente, o que isso trata? Na rescisão, eu chego com o colaborador, vamos fazer a rescisão, e eu falo, olha, querido empregado, eu não tenho como pagar tudo de uma vez, mas eu posso pagar em 3 vezes. O empregado concordando, vai até a Justiça do Trabalho para um atendimento. Basicamente, é apresentar esse acordo diante do juiz. Então, senhor juiz, tá aqui eu e o meu empregado, nós estamos rescindindo o contrato e eu vou pagar todas as verbas em 3 vezes. Vou dar uma entrada agora e 30 e 60. Pode ser feito isso? Pode. O juiz vai homologar o acordo, né? Vai impregnar o acordo, então, de executividade, de um documento executivo, inclusive na Justiça do Trabalho, e a empresa pode fazer acordo e ser homologado judicialmente. Então, essa outro aspecto importante na hora de fazer a quitação dos cálculos para rescisão. Maravilha! Então, vamos relembrar aqui. Como calcular a rescisão contratual? O que eu tenho que quitar? Primeiro, saldo de salário. Verifico ali no mês, 30 dias, salário dividido por 30 vezes a quantidade de dias trabalhados. Segundo, aviso prévio, trabalhado indenizado. Lembrar que se a rescisão for por iniciativa do empregador, lembrar dos 3 anos, fazer o cálculo dos 3 anos lá, pegar, fazer a divisão, a média de salarial, ou salário, dividir por 3, multiplicar para obter o índice de ajuste anual por ano trabalhado. Quitamos salário, aviso prévio, 13º proporcional, tranquilo também, gratificação natalina ali, cada 12avos de trabalho o empregado tem direito à gratificação pelo Natal, férias vencidas e férias também proporcionais, né? Cada 12avos ele também ganha direito às férias, mesmo que proporcionais. Lembrar que nas férias é preciso acrescentar 1/3 condicional ao cálculo do abono das férias. A multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FOGETS, calculado de 40% sobre o valor depositado. Realizamos a quitação. Ainda pode acontecer a homologação por acordo. Eu posso fazer um acordo, eu, empregador, caso não tenha como pagar, tenho 10 dias para pagar tudo e liberar todos os documentos, chamo, faço um acordo. Esse acordo pode ser homologado na Justiça do Trabalho. Então, a rescisão tem validade.
Maravilha?